Ao longo da estrada, antes de chegar na serra, a neblina toma conta do visual. Típico da Mata Atlântica, o clima úmido não intimida ciclistas e outros atletas a ocupar a via até mesmo aos domingos. O caminho leva à primeira estrada que, na época, era a única que ligava o Porto de Santos à cidade de São Paulo. Conhecida como Estrada da Maioridade, a via foi construída em 1844 em referência à emancipação de Dom Pedro II. Em 1917, a estrada foi revestida de concreto e, desde então, recebeu o nome de Caminho do Mar. Nós começamos então a ter a evolução dos meios de transporte. Primeiro lombo de mula, depois carros de boi. Carro de boi já era um carro com rodas, tração animal, passava pela estrada. Então foi feito um corte, né, na serra e já construiu uma estrada de chão batido. Depois esse chão foi calçado com pedras. E depois, na década de 20, ele foi pavimentado em concreto. Então, as estradas também contam a evolução dos meios de transporte. Mais conhecida como Estrada Velha de Santos, a via abriga paisagens e monumentos históricos, além de ser uma opção para quem quer explorar o meio ambiente e a história do Brasil. O local atrai pessoas de todas as idades a conhecer o cenário do passado. Cerca de 20 mil delas passam por ali a cada ano. Nesta parada, os visitantes são convidados a apreciar um pouco da arquitetura rústica, construída em 1922. Muitos visitantes que vinham aqui, que tinham acesso lá ao porão, eles viam correntes, argolas fixadas nas paredes. Aí eles achavam que ali os escravos eram torturados. Entre as lendas que rondam a história da casa, a mais famosa diz que a Marquesa de Santos e um amante usavam o espaço para manter encontros. Desde moleque sempre me disseram que aqui era uma casa de Dom Pedro. Fiquei sabendo hoje que foi desmentido isso. É um pouquinho, né? Porque você perde aquela coisa que você sempre acreditou, né? Os monumentos também servem de comparação para observar as diferenças entre o passado e o presente. O estudante de engenharia elétrica conta como é ver o processo que era feito antigamente. A gente acompanha a evolução da engenharia elétrica, a conservação de energia, que ela vai, com o tempo ela vai aumentando, você faz um pouco recurso natural e usando mais recurso renovável. Um painel de azulejo português ilustra a subida do Porto de Santos com figuras da elite do século XIX. O rancho, ele é alusivo à maioridade de Dom Pedro II. Essas casas todas, elas foram construídas. Conta a história que teve um concurso para ver quem ganhava e foram construídos por Vitor de Bigrá, que foi o que ganhou o concurso para construir somente mesmo em alusão à história do Brasil. Este monumento abriga uma parte da Calçada do Lorena, que foi a primeira calçada pavimentada do estado de São Paulo. Foi por ela que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro subiu a serra e proclamou o famoso grito de independência do Brasil. O ponto final, o Padrão do Lorena, possui um resgate histórico nas imagens dos azulejos com cenas de tropeiros em mulas, carregando mercadorias do século XVIII. Até hoje, alguns dos monumentos mantêm peças da época. Algumas passam por restaurações, mas sempre mantendo a ideia original. Esse aqui, esse está mais brilhante do que esses. Olha, se você olhar de pertinho, você vai ver que esses estão mais antigos. Esses aqui, ó, já são de épocas de restauro. O segurança do local diz que já viu de tudo durante seu tempo de trabalho e alerta sobre a necessidade da conservação do meio ambiente. De dia bastante, os macacos, as cobras. Outro dia tinha uma cobra descendo aquele muro ali, ó. Uma cobra amarela e preta. Dizem que ela não é venenosa, né? Mas diz que a mordida dói bastante. O que importa, não só o progresso crescer junto, mas sim o meio ambiente e o progresso. Dá para crescer os dois juntos ao mesmo tempo. Porque a pessoa vai refletir um pouco sobre a matança que há no Brasil, principalmente, né? E vai refletir antes de estar arrancando, seja qual for a espécie de árvore da sua casa, de frente da sua casa ou então do seu terreno. Vai pensar duas vezes antes de estar arrancando. Protegida pela Mata Atlântica, a calçada começou a ser utilizada como passagem de linhas telefônicas e de energia elétrica logo nas primeiras décadas do século XX. A estrada inspirou até mesmo o compositor Roberto Carlos a escrever a música As Curvas da Estrada de Santos. Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive.
passeio pode ser feito em uma caminhada com os guias ou ainda pelo percurso de jardineira, um veículo bem parecido com um ônibus. Eu acho importante vir até aqui para que eles conheçam a história do nosso país, né? E ver também as usinas, toda a história realmente, né? Do Brasil, da época de Dom Pedro. A casa de pedra ela é muito grande, alta. Gostei dos mapas, essas coisas. Muito legal. De tudo. Dá tchauzinho com elas. Tchau, tchau.